A caçada no complexo, a Operação Contenção. Nas primeiras horas de um amanhecer nublado, o Rio de Janeiro voltou a viver uma cena de tensão. O relógio mal havia cruzado a linha entre a noite e o dia, quando centenas de viaturas começaram a se mover em silêncio pelas avenidas que cercam os complexos da Penha e do Alemão. A cidade ainda dormia, mas os sons que ecoariam em seguida romperiam qualquer traço de tranquilidade. Era o início da Operação Contenção, uma das maiores ações policiais já deflagradas na capital fluminense. Coordenada em conjunto pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, a operação tinha um objetivo direto: cumprir cerca de 200 mandados judiciais expedidos contra integrantes de uma das maiores organizações criminosas do Estado. Entre os alvos, um nome despertava especial atenção: DOCA, apontado como uma das principais lideranças em atuação fora dos presídios. O plano era ambicioso e envolvia uma estrutura de guerra: 2.500 agentes, dezenas de blindados e o apoio de unidades de elite como o BOPE e a CORE. Desde as primeiras movimentações, a estratégia lembrava um cenário de conflito urbano. As forças policiais avançavam pelos becos e vielas enquanto barricadas improvisadas surgiam nas ruas estreitas. Pneus em chamas, fumaça e o som abafado de helicópteros formavam uma paisagem de caos. Os moradores, muitos deles trabalhadores que apenas tentavam seguir com as suas rotinas, se viam obrigados a buscar abrigo onde podiam, tentando escapar da linha de fogo que cruzava o ar. A ação concentrava-se em dois pontos principais: o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, áreas historicamente dominadas pela facção conhecida como Comando Vermelho. Essas regiões, marcadas por uma presença constante de armamentos e forte estrutura de defesa, sempre representaram um desafio para as forças de segurança. Informações da inteligência policial indicavam que ali estariam abrigados líderes e operadores de outros estados, incluindo nomes ligados à mesma organização no Pará e no Ceará. O foco, porém, ia além das prisões. A operação também buscava atingir a base financeira do grupo, sufocando suas fontes de renda e o fluxo de recursos que mantinham o poder da organização nas ruas. Entre os presos estavam o operador financeiro ligado diretamente à DOCA, homem considerado peça-chave nas transações que sustentavam a expansão do grupo. A prisão desse contador representava um golpe significativo contra a estrutura financeira da facção. Mas a ofensiva encontrou resistência. Cenas registradas nas primeiras horas mostravam veículos blindados tentando atravessar ruas bloqueadas enquanto explosões ecoavam entre os prédios. Em determinado momento, um fato inusitado chamou a atenção dos agentes. Um drone sobrevoava a região e lançou um artefato explosivo, levantando suspeitas de que o equipamento estaria sendo utilizado pela própria organização para tentar conter o avanço das equipes. O uso dessa tecnologia não era novidade. Investigações já apontavam que lideranças do grupo vinham investindo em drones não apenas para observação, mas também para vigiar a movimentação de rivais e forças policiais. Entre os locais vistoriados, uma casa de alto padrão chamou a atenção dos investigadores. Situada dentro de uma das comunidades, a residência destoava das demais construções ao redor. Com piscina, estrutura moderna e decoração luxuosa, o imóvel sugeria que os seus ocupantes desfrutavam de uma vida de conforto incomum para o local. Em seu interior, a polícia encontrou anotações financeiras, registros e objetos de valor que, segundo os agentes, poderiam estar ligados às atividades do grupo. Quadros e itens de decoração também revelavam uma ligação com o universo do rap e do trap, estilos musicais frequentemente associados a uma estética de poder e ostentação. Enquanto as horas avançavam, as forças policiais consolidavam o cerco. 23 pessoas foram presas nas primeiras etapas da operação e 4 mortes foram confirmadas durante os confrontos. O clima era de tensão constante. Em áreas como a Avenida Itaoca, trabalhadores relataram momentos de pânico ao se verem presos entre a troca de tiros. Muitos desses moradores, acostumados à rotina difícil das grandes comunidades, descreviam a sensação de viver em meio a uma guerra que parecia não ter fim. Mesmo com os números expressivos, as principais lideranças ainda não haviam sido localizadas. A dúvida permanecia. Onde estava DOCA?
O nome mais procurado do momento parecia ter desaparecido em meio ao caos. Fontes da investigação acreditavam que ele poderia ter deixado a região dias antes, alertado sobre o avanço das operações. Outros, no entanto, apostavam que ele ainda estaria escondido em algum ponto do complexo, protegido por homens de confiança. As imagens registradas naquela manhã correram às redes sociais. Vídeos mostravam helicópteros sobrevoando o alto dos morros enquanto rajadas de luz cortavam o céu cinzento. A população acompanhava com atenção, muitos temendo novas represálias ou novos confrontos nos dias seguintes. A cidade, mais uma vez, se via dividida entre a esperança de dias mais seguros e o medo de que a violência voltasse a se espalhar. Com o passar das horas, os relatos de prisões se acumulavam. A apreensão de armas, munições e drogas reforçavam o impacto da operação. Ainda assim, a ausência de grandes líderes no balanço final deixava um sentimento ambíguo, uma vitória parcial em uma guerra que parece não ter fim. A Operação Contenção revelou o poder de fogo e a capacidade de organização das forças de segurança, mas também expôs a complexidade das estruturas que dominam essas regiões há décadas. Ao cair da tarde, o som dos helicópteros começou a desaparecer e as ruas voltaram a se encher de moradores tentando retomar o cotidiano. O rastro deixado pela operação, porém, era visível. Carros danificados, paredes marcadas, e o silêncio pesado de quem passou o dia inteiro entre o medo e a esperança. Para muitos, aquela seria apenas mais uma lembrança de um conflito que se repete em ciclos, uma disputa entre o Estado e o crime, que transforma bairros inteiros em campos de batalha. Nas últimas atualizações divulgadas pelas autoridades, confirmou-se que a investigação continua em andamento. O foco agora é identificar o paradeiro de Doca e dos demais líderes que seguem foragidos. O operador financeiro detido deverá ser ouvido nos próximos dias, e seu depoimento pode revelar detalhes importantes sobre o funcionamento interno da organização e a movimentação de recursos entre estados. Enquanto isso, o Rio de Janeiro tenta respirar. A operação trouxe à tona a força das instituições de segurança, mas também a fragilidade de uma cidade que há anos vive sob a sombra de disputas e operações sucessivas. E mesmo depois do silêncio que cai sobre os morros, todos sabem. As próximas horas podem ser apenas uma pausa, o prelúdio de novos confrontos que o amanhecer ainda poderá revelar.